Glória a Deus, mais uma terça-feira juntos aqui na terça-feira do Campo Geracional. Estamos nesse mês de agosto, esse agosto sem fronteiras, aleluia, alcançando quem tem que alcançar, porque é assim a palavra de Deus, ela chega onde tem que chegar. Não importa a cultura do ambiente, a religiosidade, ela rompe com todas as coisas e ela entra onde há espaço, aonde há quem acolha essa palavra. E glória a Deus que nós tenhamos esse coração que acolhe a palavra de Deus, que deseja por essa palavra todos os dias, abertos para esse mover. Tudo que nós podemos nos encher é dessa verdade. Irmãos, estamos então nesse mês de agosto, que é o mês da igreja, a constituição da eclésia, da igreja como receptora, como expansora, libertadora e soberana. Estamos na semana da expansora, então expandir. A palavra de Deus, ela tem essa característica de expansão. E essa expansão começa dentro de nós. Ela rompe com as nossas divisões interiores, com as nossas limitações interiores. Ela vai rompendo, ela vai ocupando espaço, rompendo com toda a doutrina dentro de nós. Religiosidade, né? Nós temos muita bagagem de religiosidade. E tudo isso, a palavra vai limpando, vai tirando, vai rompendo, para que realmente nós possamos enxergar o Senhor. Cada bagagem dessa é um véu. E aí ficamos com muitos véus, mas a luz nos encontra. E glória a Deus, assim como a luz, ela convenceu Paulo, essa luz nos convence. Essa luz nos alcança, a revelação da palavra de Deus. Nós não discutimos com essa luz, nós aceitamos essa luz. Amém? Então, nessa terça-feira do Campo Geracional, nós temos a geração dos pais na fé, que geram filhos espirituais para um reino inabalável. Filhos espirituais para um reino inabalável, transmitindo firmeza. Que firmeza é essa? Da realidade da palavra. Não é aquilo que um homem pode produzir. Não é a característica de alguém, mas é a palavra de Deus em nós, petrificando valores, convicções, enrijecendo no aspecto positivo aquilo que nós cremos e nos firmando nessa realidade. Então, nós estamos na semana de Atos 11, perdão. Eu quero ler Atos 11, do 19 ao 26, que diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e então enviaram Barnabé até Antioquia. Eles viram que estava acontecendo o mover do Senhor chegou lá. A morte de Estevão trouxe essa dispersão, porque a morte gerou vida, e a dispersão, que no primeiro momento tem um aspecto negativo da perseguição, na verdade, ela é positiva, era o caminho do Senhor para levar a palavra para os lugares que ele queria. E então aqui, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele ficou muito alegre. Barnabé, que era um homem cheio do Espírito, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. E durante o ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós vemos aqui um contraponto dessa palavra, é o que vivemos hoje no contexto denominacional das igrejas, né, onde o líder é chamado de pai e aqueles são seus filhos, reproduzindo os mesmos comportamentos. Quando, na verdade, essa paternidade que nós estamos nos referindo aqui, gerar filhos espirituais para um reino inabalável, é de fato um pastor cuidando de um rebanho, né, que não é para ele. Esse rebanho pertence ao sumo pastor. E muitas vezes a repetição desses filhos, ela não caracteriza uma identidade. Apenas uma réplica, né, das mesmas coisas. Fala igual, se veste igual. Isso é só um estereótipo. O que nós precisamos entender do que de fato é uma identidade, ela é de dentro para fora. Nós somos identificados, assim como os cristãos foram chamados cristãos em Antioquia, porque são pequenos cristos, ou seja,
eles não estão simplesmente replicando, Senhor, mas eles são uma continuidade. E quando eu tenho continuidade, eu estou edificando aquilo que é eterno. Quando eu estou replicando alguma coisa e é mais do mesmo, uma hora acaba, uma hora deforma. Mas aqui nós temos essa marca de alguém que reconhecia aqueles que eram autoridade, não hierarquia, mas que tinham o Espírito Santo, o mover de Deus. Barnabé reconhece Saulo, leva para Antioquia, eles se reúnem por um ano, fazendo o quê? Formando pessoas na realidade do Espírito, no mover de Deus, não para eles, não para que eles tivessem o seu povo, que fizessem o que eles fazem, mas para entregar um rebanho ao Senhor. E então, esses pais na fé, né, eles geram filhos para um reino inabalável. Eles não geram filhos escravos, né, escravos chamados de filhos, falsamente de filhos, para o seu sistema abalável. Estamos falando de uma realidade aqui do mover de Deus, daquilo que nós fazemos com tanto temor e responsabilidade, sabendo que estamos lidando com um tesouro que não nos pertence, que pertence ao Senhor, que é o seu povo. E então, aqui em Deuteronômio 6, né, diz assim, do 6 ao 7, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Sabe, irmão, eu amo essa palavra. E cada vez mais que os véus vão caindo a respeito da palavra, ela vai se tornando cada vez mais dentro de nós, né? Mais pertence a nós. E nós pertencemos a essa palavra. Porque aqui fala que Barnabé, ele exortava, né? Que a todos, com firmeza de coração, permanecessem ao Senhor. Não como imposição de doutrina, não porque tem que ser assim, mas na firmeza de coração, permanecer no Senhor. Que fossem firmes porque as coisas seriam abaladas, mas eles pertenciam a um reino inabalável. E aqui fala essas palavras que eu ordeno, você vai inculcar aos teus filhos, né? Você vai falar dela em todo momento. Sabe o que significa isso? Viver diário. Porque quando eu estou sentado na minha casa, eu estou no meu momento em casa, eu não estou desconectado. A minha vida cristã, ela não está limitada a um dia que eu vou à igreja, templo, e cumpro alguma regra, sigo alguma doutrina, né, obedeço algumas ordens. Ela é de fato o nosso viver diário. Quando eu estou sentado na mesa, quando eu estou sentado na minha casa, quando eu estou andando pelo caminho. Ou seja, a oportunidade de vida que o Senhor me deu é a oportunidade de expressar Cristo. E isso é o tempo todo, porque isso diz respeito à nossa vida como um todo. Então, irmãos, nós temos que entender que, como o bispo falou de um nome único e vencedor no domingo, né? Ele transmite uma identidade sem diluição. Transmite uma identidade pela essência, não por uma regra, mas pela essência. E então, irmãos, nós temos essa marca forte de que o Espírito antecipado, que é o tema desse mês, ele quer buscar em nós, aliás, ele, como nós somos os buscadores, ele quer nos dar a direção em todo o tempo. Há um fluir de Deus que nos direciona. E os buscadores, eles ouvem essa voz. E eles são guiados por essa voz. E Barnabé tinha essa convicção. E ele ficou nesse mover do testemunho, se manteve no mover do testemunho. E então, fora de qualquer hierarquia, ele vivia a palavra no dia a dia. O Senhor falando, agora vai lá, busca Saulo, vai aqui. Olha, ele estava em Jerusalém, vai para Antioquia, vamos ver o que está acontecendo lá. Uma disposição e um fluir de Deus, porque ele fazia parte desse mover. Nós fazemos parte desse mover, irmãos. Nós precisamos sair do confinamento religioso que nós entramos, para saber que a vida é um mover. Agora aqui, depois lá, tudo é um mover. E o Senhor quer você pelo testemunho que Ele está escrevendo. Esses dias eu recebi um convite para ir numa conferência em Salvador. E eu pensei, nossa, tem 7 anos que eu fui a Salvador, numa outra condição. E eu validei esse ciclo. Irmãos, na sequência as passagens chegaram. E eu pensei, como o Senhor é maravilhoso, porque Ele me quer no dia tal, em tal lugar. Há um testemunho para ser produzido. Há algo que Ele quer acrescentar em mim, que não vai ser aqui onde eu estou agora, mas faz parte do seu mover.
E a sensibilidade é sua voz. Na hora eu pensei, mas não tem como isso, como é que eu vou fazer tal coisa? E todas as restrições, elas são quebradas quando o mover de Deus expande. Amém? E então, irmãos, nós temos o mover da igreja que não é uma doutrina, que não é uma imposição, mas é um mover leve que nos conduz ao testemunho. Então, hoje, o que nós presenciamos entre os seguidores, do Senhor Jesus? Temos muitas autoridades autoritárias, hierarquias, status, e isso é uma distração dentro do corpo de Cristo. Aquele que é santo, aquele que não é santo, aquele que é uma bênção e o outro que não é uma bênção, né? Aquele que eu quero perto, aquele que eu quero distante. Isso não é o corpo. O corpo de Cristo não faz acepção. O corpo de Cristo, ele é um corpo de amor. Ele é uma verdade. Ele é um mover. Ele não tem escolha pessoal. Amém? Ele não tem conveniência. Aleluia. Ele tem comunhão. E glória a Deus, eu quero declarar aqui então, como nós vemos aqui no princípio da igreja em Atos 11, lembrando que a cada semana estamos aumentando um capítulo de Atos aí, desfrutando mais do Senhor a cada capítulo. Então, temos em primeiro lugar aqui a expansão sadia, sem competição, porque vive na realidade do corpo. Glória a Deus, porque na realidade do corpo não tem interesse próprio. Amém? Aleluia. Não tem você, tenho anônimos no Senhor. Somos a farinha, irmãos. E misturada, não dá para saber se a gente foi refinado ali, é uma farinha poderosa de comunhão que vai produzir um alimento. A comunhão nos alimenta, nos fortalece. É o ouro batido do candelabro. O candelabro destriúno, mas na tipologia daquele ouro batido somos nós, sendo batidos e somos todos iguais. Aleluia! Em cada chama ali, é tudo perfeitamente igual. Não tem o maior, não tem o menor. Estamos todos na mesma posição. E isso precisa ser algo que você entende no espírito, porque a autoridade não é uma imposição, a autoridade é um reconhecimento. Nós reconhecemos aqueles que andam com o Senhor. Então não é uma imposição daquele que manda no outro, mas é o mover de Deus de cada um que se oferta pelo outro, se dispõe a abençoar o seu próximo. Aleluia. Isso é a realidade do corpo de Cristo. A segunda coisa é a identificação. Temos uma identidade definida, não um estereótipo. Irmãos, pelo amor de Deus, temos uma identidade, não uma caricatura. Sabe, eu lembro que há anos atrás, hoje deve ter ainda, tinha a igreja do surfista, dos roqueiros, dos good vibes, tem igrejas estereotipadas, E que assim, talvez tenha sido uma estratégia para a época, Mas, irmãos, como assim? Então alguém que gosta de um outro estilo musical não entra naquela igreja? Isso é uma besteira. Então tem coisas que nós achamos que é uma estratégia para ganhar alguém, na verdade vira um clube segmentado, de um entretenimento gospel. E de fato foi isso que virou tudo, um entretenimento gospel. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Nós temos aqui a identificação, uma identidade no espírito, porque somos cristãos. Amém? Não importa a roupa, não importa o jeito, o estilo musical. Essas coisas são distrações. O que importa é que eu quero invocar o nome de Jesus com os irmãos. E eu não quero invocar no estilo tal, porque isso é conveniência, isso é vaidade, isso é o nosso ego, isso são as nossas imposições. Senhor Jesus, sabe, irmão, ser cristão, então não é a identificação de um estereótipo, E nem um grupo de conveniência. Eu tenho uma comunhão genuína. Isso é no espírito. Não tem rico, não tem pobre, não tem nada. Não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, livre. Somos todos um em Cristo. E Ele é tudo em nós. Ele é o nosso tudo. Amém? Ele é o nosso tudo. Não há necessidade de mais nada, porque eu tenho o Senhor. Eu amo ir às reuniões de domingo, no Partir do Pão, lá em Tijucas. Amo. Cada domingo é uma edificação especial. E nessa semana, nós tivemos, assim, um momento bem especial, assim, de compartilhar da palavra. Eu compartilhei algumas coisas. Chegou meu livro Experiência de Vida, Ele tinha algumas coisas bem específicas da semana. E cada um foi compartilhando
Olha, não importa o jeito que tu chega na correria ou se preparou, não importa. Importa como a gente sai, né? O fim é melhor do que o início. E aí nós saímos assim, determinados, resolvidos no Senhor, limpos. O Senhor vai limpando os nossos pés a cada hino, a cada oração, a cada vez que nós buscamos e vai trazendo consciência de quem somos nele. Isso é maravilhoso. E sabe, irmãos, em último lugar, nós devemos ser conduzidos pelo Espírito e não regido por regras. Barnabé aqui no mover de Deus, vai lá e busca Saulo e leva para Antioquia. Ele não está dizendo Saulo é mais, Barnabé é mais, aí eu mando, eu sou apóstolo, eu sou esse líder, eu sou sublíder. Não tem isso, irmãos. Tem Cristo em todos. Isso é a maior riqueza do Evangelho. E hoje a religião ela é mesquinha, porque ela tem as suas escolhas segmentadas, ela separa, ela divide, né? Ela é cheia de restrição e ela é seletiva. Mas vemos aqui que o mover de Deus, ele é maravilhoso. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Então ele vai falar do Senhor se ele estiver sentado, se ele estiver andando, se ele estiver comendo. Ele tem um fluir constante do Senhor, porque ele é guiado, ele é filho. E se eu sou filho, é porque eu tenho um pai. E eu me relaciono com a paternidade de Deus. Eu não sou escravo e nem funcionário de um sistema. Amém? Não somos escravos e nem funcionários de um sistema. Eu tenho que me vestir assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser desse jeito, tenho que falar desse jeito. Irmão, que o Senhor nos liberte de estereótipos. O invocar ao Senhor, ele não tem uma entonação. O invocar ao Senhor tem uma realidade. É a realidade do Espírito. Todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Aleluia. Deus responde àquele que invoca. Então Deus não responde a uma entonação de um grupo, a um jeito de falar, né? Ou a, enfim, a esses jargões e tantas coisas. Não é isso, irmãos. O que mais tem aí na internet? Líderes dando discurso e frases, essas frases aí de impacto, né? Que são frases coaches, frases motivacionais. Será que Deus nos chamou para isso? Deus nos chamou para viver a palavra de Deus, que é viva. Ela é rica, ela é poderosa e ela é eficaz. Essa é a palavra. Se tem alguma coisa que eu tenho que falar, é a palavra de Deus, e não o meu conceito, e não a minha opinião. E hoje nós vemos o mundo girando em torno, né, de um excesso de informação e um excesso de opinião. Todo mundo recebe muita informação, né? Porque anos atrás, enfim, a gente não recebia esse tanto de informação, e o que nós recebemos hoje é um excesso tão absurdo que nós levaria anos, né? Sem a internet, para saber o que está acontecendo no mundo inteiro, ou para ter acesso a alguma coisa. E o que mais temos? Opinião, né? Porque se eu sei de tudo, eu tenho uma opinião para tudo. Veria uma pessoa crítica na minha casa, digitando, dando enter ali, e na rede social eu sou uma pessoa super crítica e cheia de opinião. O mundo está assim, uma plateia virtual, achando que está vivendo a vida, porque tem uma opinião sobre tudo. As nossas opiniões nos separam do Senhor. Quanto mais opinião você tem, mais o teu ego prevalece. Eu não quero opinião, eu quero revelação. Eu quero que o Senhor tenha o que Ele pensa a meu respeito, e eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. E eu quero anunciar a palavra dEle que mora em mim. As minhas opiniões, olha, por mais que elas sejam até boas aos meus olhos, né? Elas geram divisão nos ambientes. Porque é a minha opinião, cada um pensa diferente. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos pensar a mesma coisa. Cristo. Amém? Possamos pensar a mesma coisa, pensar Cristo, pensar em estar em aliança, acima dessas rasas competições, desses sentimentos mesquinhos, possamos viver a grandeza que é o Evangelho, a grandiosidade de sermos participantes desse reino já, agora, em nome de Jesus. Então somos filhos, irmãos, glória a Deus, que nós temos a visitação do Senhor para isso. Então eu me encho do Senhor diariamente
E diariamente eu tenho a sensibilidade do Espírito, essa sensibilidade do Senhor. Eu tenho a sensibilidade do Espírito porque eu busco cada vez mais, Ele me satura com o Espírito dEle. E cada vez mais eu estou nesse fluir, nesse mover, obedecendo à sua direção, obedecendo à sua ordem, num fluir, não num medo, numa imposição, num fluir, porque Ele está em mim e eu estou nele. E aí você não tem dificuldade de saber para onde ir, aonde o Espírito está te guiando. Porque você busca e encontra, pede e recebe, bate na porta e ela fica escancarada para você acessar. Amém? Deus te abençoe. Que possamos ser esses pais na fé, gerando a continuidade para um reino inabalável. E não para a nossa própria vontade, mas gerando na liberdade do Espírito, no fluir do Senhor. Fora de um sistema, fora de um confinamento religioso, mas na realidade de uma dimensão espiritual, onde Cristo é tudo em todos. Deus te abençoe muito nessa terça-feira. A nossa chave Pix para você entregar a tua oferta nesse dia é igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta, entregue o teu dízimo, aquilo que você crê, aquilo que para você é uma realidade no fluir do Senhor, na abundância daquele que te chamou para enxergar essa luz. E só a luz pode nos convencer. Deus te abençoe muito e shalom. Senhor, somos gratos pela transmissão. A transmissão que o Senhor nos concedeu. A transmissão que é um campo que o Senhor ordenou. E o Senhor nos faz enxergar agora, Senhor, que nesse campo nós podemos, Senhor Jesus, receber e continuar, devolver, trazer todas as coisas numa dimensão que o Senhor mesmo colocou como equilibrada, Senhor. Por isso, obrigado porque estamos blindados na densidade, prontos para transmitir, Senhor, sabendo que todas as coisas que o Senhor tem preparado é porque o Senhor escolheu uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós temos essa escolha de Ti, Senhor. Fomos nomeados como pais, aqueles que têm semente geradora, aqueles que têm fé e têm certeza, aqueles que têm filhos espirituais, introduzidos numa família chamada reino, um reino que é inabalável. A marca desta firmeza nos dá então a disciplina, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade de transmissão, Senhor Jesus, para enxergarmos não o que o mundo está buscando, não aquilo que está sendo colocado como uma necessidade de mostrar um ao outro aquilo que tem. Nós apenas queremos exibir aquilo que recebemos. Nada é propriamente nosso, tudo é entregue ao Senhor. Tudo é por um reino, tudo é por uma era, Senhor, que termina, Senhor, agora, Jesus. Vira a era da igreja, Senhor. Começa uma nova era, a era do reino, a era daqueles que vão realmente mostrar que foram vencedores, que entenderam os eventos, que não ficaram reféns das forças desse mundo, Senhor, do falso resultado que esse mundo fabrica para exibir a si mesmo completamente sem sentido, Senhor. Abre os nossos olhos como geração de pais espirituais, com responsabilidade, Senhor, como aqueles que estão entendendo que a Tua palavra é para ser mastigada, é para ser comida, é para ser verdadeiramente o nosso alimento. E dessa forma, Senhor, podemos então ser formadores de seguidores, não por uma doutrina, mas por uma realidade de vida. A Tua vida está em nós, a realidade está em nós, as palavras desta vida nos alcançaram e por estas palavras recebidas e transmitidas, uma nova geração não formatada, mas na dualidade vai ser gerada e dessa maneira é Cristo que é formado. As dores de parto são para que Cristo seja formado, sermos reconhecidos como aqueles que estiveram com Cristo, não por uma experiência física, mas por uma visitação espiritual de um Espírito que está disponibilizado, porque foi essa maneira como o Senhor escolheu entrar e escolheu sair. Duas maneiras de escândalo para esse mundo: entrar por um ventre numa situação que
romperia uma aliança e sair por uma cruz numa situação de vergonha e de nudez. O Senhor escolheu essas duas coisas. O Senhor escolheu a entrada e a saída para mostrar que os pais geracionais e não estão preocupados, Senhor, com a reputação que este mundo entrega, mas estão ocupados em enxergar aquilo que o Senhor desejou como um plano perfeito colocar sobre as nossas vidas. E por isso o Senhor conquistou esse nome. Esse nome é único, esse nome é vencedor, esse nome transmite a identidade sem nenhum tipo de diluição. Esse nome traz essência, esse nome traz uma expansão saudável, não a deformação de um monstro, mas a edificação de um corpo, não a besta com muitas cabeças, mas o corpo com uma cabeça só, a cabeça de Cristo, Senhor. Jerusalém não se preocupou com Antioquia, mas Antioquia manifestou os frutos. Antioquia nomeou como o jardim Adão nomeou aquilo que é a extensão, nomeou aquilo que é a continuidade, e por essa nomeação recebeu ajuda da base que era Jerusalém. Não nos deixe, Senhor, ficar apóstatas, Senhor Jesus, ficar como uma igreja, Senhor Jesus, vendida, Senhor, a si próprio, Senhor, tendo um nome que vive, mas está morto, Senhor. Nós queremos efetivamente produzir nessa essência e andar na antecipação que o Teu Espírito tem programado, que todas essas coisas possam, Senhor, marcar a nossa vida, que toda essa antecipação aonde o Seu Espírito se encontra, possa nos encontrar, Senhor Jesus, um passo além, Senhor. Por isso perseguidos, porque estamos adiante, mas entendendo a quem o Senhor tem chamado. Levanta Barnabés nesse tempo, Senhor Jesus, os que vão estender as mãos a quem o Senhor tem escolhido, Senhor, os que vão entender o que é andar numa aliança, os que vão sofrer por qualquer circunstância, mas vão caminhar e não vão desistir, Senhor Jesus, porque o Teu mover vai se manter, gerando para o reino testemunhos, não gerando uma hierarquia, Senhor, não preocupado, Senhor Jesus, em ter uma posição, mas apenas em estar desperto para que esse mover realizador possa estar sobre cada um de nós. Por isso, nessa terça-feira, por isso, nesse campo geracional, por isso, Senhor, denunciando toda a marca de retenção, nós avançamos com a Tua palavra, Senhor. Seja essa oração inspiradora para todos aqueles que estão caminhando e buscando naquilo que é a Tua vitória, naquilo que é a Tua certeza, naquilo que é a Tua alegria de nos fazer filhos dignos Teus, Senhor. Família na fé, andando na luz, Senhor, andando para contemplar aquilo que é Teu, Senhor Jesus, andando na firmeza inabalável, Senhor, andando gerando filhos e filhos de filhos, Senhor Jesus, andando aproveitando as oportunidades para gerar aquilo que é Teu. Obrigado por essa geração de paz, obrigado por essa promessa poderosa, obrigado por todas as coisas que o Senhor nos tem dado como verdade nesse dia e nesta semana, com muita consistência, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu
meu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E alma o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma o Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma o Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. Geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh.
desideri celebra com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén,
que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 la la pa 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 Shalom shalom, Jerusalem Israel Ohabayik. Shalom shalom, Jerusalem Israel Ohabayik. Shalom shalom, Jerusalem Israel Ohabayik.